Tudo bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui mais um dia, mais uma manhã, para seguirmos no propósito da leitura da palavra do Senhor. E hoje, nesse dia 17 de junho de 2019, vamos estar lendo aqui 2 Crônicas, capítulo 29 e 30, em nome de Jesus. Segunda Crônicas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu me coloco na Tua presença agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim, vem me dar inteligência, vem me dar sabedoria. Me ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, e que a Tua palavra, Senhor, seja uma transformação, Pai, que através da Tua palavra, Pai, se cumpra o que o Paulo disse, Pai, que nós nos tornaríamos uma nova criatura, Pai, que não vivamos mais no mundo, Senhor, mas Cristo vive em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja na minha vida, Deus, em nome de Jesus, Pai, me ajuda, Senhor. Assim eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus, aleluia. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, e tirai do porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também acharam as portas do alpendre, também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus, ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós o estáis vendo com os nossos olhos. Eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes e os serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maté, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, Azarias, filho de Jealileel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de
de Joá, e dentre os filhos de Eliasã, Simri, Giel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Mataías. E dentre os filhos de Renã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para santificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entravam dentro da casa do Senhor para santificar e tirarem para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que achavam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar o primeiro e ao 8º do mês, e vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e ao nono 10º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias, e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da propiciação, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício, perante o rei a consagração. E lhes impuseram as mãos, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado o todo Israel. Pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e o sacrifício pelo pecado por todo Israel. Jesus. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes, com harpas, e conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, não por intermédio, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e
Todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvavam ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvavam com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 60 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas, 600 bois, 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudavam até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegrou por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também uma carta a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto no mesmo tempo não puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastante sacerdotes, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos dos reis e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que eles se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como os vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que o Senhor vosso santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão mais misericórdia perante os que levaram cativo e tornaram a esta terra.
porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, de terra, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azeres, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, uma grande congregação, e levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram ao holocausto à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-os da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se tinha santificado, pelo que os levitas levavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estavam limpo, para que os santificassem ao Senhor, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés e Issacar, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor é bom, faça reconciliação com aqueles que têm preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. Dia após dia, Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros sete dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apressou a congregação. Apresentou à congregação 7.000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho do rei Davi, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação aos céus. Aleluia, Jesus. Pois bem, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje.
Vamos orar ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez quero te agradecer, Pai, por mais essa manhã, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, mais uma vez, Pai, nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, todo perigo, Senhor. Esteja conosco, Senhor, esteja na minha vida, Senhor, no dia de hoje, Pai. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, não me esquecer da Tua presença, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca os Teus anjos para cuidar da minha vida, cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Pai, que a minha mente esteja voltada para Ti no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, Deus. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, no nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, Senhor. Continue me ajudando, Senhor, no meu trabalho, meus negócios no Mercado Livre também, Senhor. Ajudando a procurar produtos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja sobre a minha vida, em nome de Jesus, Deus. Assim eu te peço e te agradeço, no nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E me mostre, Senhor, onde devo ser dizimista, em nome de Jesus.